paz do Senhor Jesus, querido professor, aluno que também acompanha aqui os vídeos da nossa UMAD, o EBD, Paola Budal, mais uma vez aqui com vocês nesse trimestre tão importante, onde estamos estudando a lição bíblica dos jovens, que tem por título Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Como é importante nós nos atualizarmos, nós estudarmos, porque a nossa realidade hoje e os nossos abençoados alunos precisam que nós, que caminhamos há mais tempo com Cristo, possamos trazer ferramentas para eles combaterem com amor, com sabedoria, as ideologias, as mentiras, as sutilezas do inimigo no nosso mundo pós-moderno. Então, a lição de hoje é de número 4, do dia 26 de abril de 2026. Ela será ministrada nessa data e tem por título A Falácia da Ideologia de Gênero. Nós estamos nesse trimestre estudando. Na lição 1 foi bem explicado o que é uma ideologia. Estudamos sobre a falácia do materialismo histórico. E na lição 3, a falácia do relativismo ético-moral. E agora entramos na falácia da ideologia de gênero. Como sugestão de uma dinâmica para introduzir a aula, que vai tratar sobre a questão da ideologia de gênero, ou identidade de gênero, a forma como nós nos enxergamos, eu trouxe aqui uma sugestão para o professor. Você pode utilizar um espelho e um pedaço de papel alumínio ou uma colher para então fazer essa bem simples dinâmica. Você vai refletir sua imagem no espelho ou chamar alguém e refletir e perguntar para todos para que o espelho serve. E eles responderão para refletir a imagem de algo ou de alguém. Muito bem. E aí você vai mostrar então como ficaria o reflexo se nós tentarmos enxergar num papel alumínio ou mesmo numa colher onde conseguimos ver a nossa imagem. Ou quem sabe se esse espelho estiver quebrado, trincado ou sujo, se a gente pegar alguma coisa e sujar, como vai ficar o reflexo nesse espelho? Eles vão dizer, não será possível enxergar de uma forma ideal ou da melhor forma. Pois bem, então nós vamos dizer que é isso que as ideologias têm feito hoje. As ideias que surgiram, que têm surgido, dizem que a nossa identidade não tem a ver com a criação, da forma que fomos criados, mas sim que é algo que é de acordo com o que sentimos ou que decidimos ser. É isso que a ideologia de gênero faz. Ela tira essa conexão com o Criador, tira esse olhar das Escrituras e usa essa ótica mundana, essa ótica baseada em filosofias humanas, e tira o foco e nós não conseguimos nos enxergar da maneira que o Senhor nos fez. Então nós somos chamados nessa aula a olhar para a palavra de Deus, e a Bíblia nos chama a confiar naquilo que Deus criou e não apenas naquilo que nós sentimos que é subjetivo do nosso próprio coração, porque enganoso é o coração do homem, já disse o profeta Jeremias. Vamos lá então, a falácia da ideologia de gênero, lição 4, o texto principal diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. No resumo da lição, nós vemos que, à luz das Escrituras, aprendemos que homem e mulher foram criados de forma intencional e complementar, e que a verdadeira identidade do ser humano só é plenamente encontrada em Cristo. Nós vemos lá em Mateus, capítulo 19, versículo 4, que o Senhor Jesus reforça esse princípio sobre a criação. Ele diz que Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. E o casamento, então, a união
de homem e mulher. Vamos então para os objetivos dessa lição? Primeiramente, enfatizar que o conceito da ideologia de gênero é contrário à ordem estabelecida por Deus. Segundo, expor o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual e mostrar a resposta da igreja à ideologia de gênero. A título de introdução, eu gostaria também de trazer uma ilustração bem simples para os alunos compreenderem a importância de nós realmente conhecermos a verdade descrita na palavra de Deus. Os especialistas em dinheiro, aquelas pessoas que conseguem identificar de forma profissional se uma cédula ela é verdadeira ou se ela é falsa, vocês acham que essa pessoa, ela se especializa nas verdadeiras ou essa pessoa gasta muito tempo estudando as falsas? Bom, ele estuda muito tempo as notas verdadeiras. Uma pessoa que trabalha nessa área, ela conhece profundamente ali pelo toque, pelo desenho, pela forma, qual é a cédula verdadeira. Ele se especializa nisso. E aí, se surgem notas falsas, ele consegue facilmente descartar aquilo que não é verdadeiro. Da mesma maneira, nós precisamos conhecer a Bíblia, nos envolver cada vez mais com o ensino da igreja. Esse é o nosso foco. Não sair combatendo aquilo que é errado, mas se aprofundar no que é verdadeiro e, com amor, responder à mentira do inimigo, das filosofias humanas, mas o nosso propósito maior é conhecer as Escrituras. Nós estamos em uma batalha, nós vamos ver isso num ponto lá para frente, um texto que vai citar 2 Coríntios 10, do 4 ao 6. E as armas que nós usamos são armas espirituais nessa batalha, não são armas humanas, é tudo revestido pelo amor. A bandeira do cristão é o amor. Isso é muito importante pontuar também nessa guerra que existe hoje em dia em torno do tema de ideologias, sejam relacionados à ideologia de gênero. Nós vemos no espaço político, nessa divisão, dessas lutas que existem. Lá no tema do marxismo foi falado luta de classes, o proletariado, a burguesia, e aí pela influência do feminismo, essa luta entre o feminino e o masculino, tantas lutas. O que vai fazer a diferença é o amor de Cristo, que traz realmente a cura para o coração daquele que ainda não entendeu qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Nós também podemos pontuar que sem Cristo, nós poderíamos estar cegos por essas ideologias. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus que tivesse nos alcançado, quem sabe nós também estaríamos acreditando e até caminhando por esses caminhos mentirosos. Então nós temos que sempre ter esse coração grato e entender que foi realmente pela graça de Deus que nós podemos entender a verdade do Evangelho. E o que vai realmente transformar a vida das pessoas não são esses debates, que são importantes até nós termos bem claro aquilo que nós queremos na nossa mente. Porém, o que realmente vai transformar vidas é no cotidiano, é no trabalho, é na faculdade, é no lar, pequenos gestos de amor. A palavra de Deus na nossa vida é o que realmente vai transformar a nossa sociedade. Vamos lá então, tópico 1. Conceitos da ideologia de gênero. Primeiro subtópico, origem do termo. Bom, aqui o autor vai falar sobre o psicólogo americano John Money, que foi um dos primeiros a apresentar de forma bem clara na televisão sobre essa questão de identidade de gênero. E no campo acadêmico, filosófico, eles usam o termo identidade de gênero. E aí, para combater essas ideias, o time mais conservador, né, nessa disputa dos conservadores contra essa influência da ideologia de gênero, eles criaram esse termo, ideologia de gênero. Mas no campo filosófico, acadêmico, eles usam o termo identidade de gênero. Quero sugerir também aqui para vocês a nossa revista de apoio da Escola Dominical, que traz muito mais denso, muito mais explicado os conteúdos, para que o professor possa ter bastante conhecimento e poder estar pronto para responder as possíveis perguntas que vão surgir na sala de aula.
Bom, esse John Money, se você der uma busca na internet, tem vídeos, tem relatos, fotos sobre o que aconteceu. Ele foi um psicólogo que estava ganhando reputação como pioneiro no campo do desenvolvimento sexual e da identidade de gênero. E ele fazia o seu trabalho baseado em pessoas que estavam passando por essa transformação de sexo. E temos um caso que inclusive virou documentário até dos gêmeos, Bruce e Brian Reimer. Foram 2 bebezinhos gêmeos que nasceram em torno de 6 meses de idade. Eles estavam com problema de fimose, então os pais levaram num urologista e durante o procedimento ali de fimose, a parte íntima do pequeno Bruce, ele foi cortado a sua parte íntima e os pais ficaram muito aflitos com essa situação. Nessa época, o Dr. John Money, isso foi na década de 1950, ele estava no ápice com as suas teorias. E um dia os pais estavam assistindo ele falar na TV, preocupados com essa questão de que a parte íntima do seu filho havia sido removida, eles entraram em contato com esse psicólogo e aí foram orientados, então, a colocar a ideologia de gênero na prática. Isso é uma história real, está documentado, existe um documentário do que aconteceu com essa família que tentou colocar em prática a ideologia de gênero, confiando ali no que esse psicólogo estava instruindo. Então, o pequeno Bruce, ele foi criado como uma menina. Mudaram o nome para Brenda, com consentimento dos pais, fizeram a introdução de hormônios na idade que poderia ser feito, mas isso desde a sua tenra idade. E me vestiram como menina, criaram como menina e ocultaram a verdadeira identidade dele. Resumindo, então, Brenda, que na verdade era o Bruce, cresceu com muitos problemas emocionais, psicológicos na escola, sofria bullying porque não se aceitava. E passado um tempo, então, um opositor às ideias de John Money foi investigar como que estava essa família e encontrou então essa família totalmente destruída, porque chegou um momento que o Dr. John Money não acompanhava mais, porque os pais viram como a Brenda, Bruce, estava deprimido e ele não fazia mais os acompanhamentos que, na verdade, também eram terríveis. Ele fazia brincadeiras sexuais ali com os irmãos para mostrar o que era relacionado ao macho e à fêmea, inclusive posições sexuais que traumatizou muitos irmãos, depois eles relataram isso. E aí, quando esse opositor do Dr. John Money viu como estava a família, ele pôde, então, constatar que a ideologia de gênero é uma falácia, é uma mentira, é um engano. Os pais estavam afundados na depressão, no alcoolismo. O irmão de David, que era o Bruce, ele estava esquizofrênico, afundado também na bebida e acabou morrendo de overdose. E quando o Bruce, então, descobriu a sua verdadeira identidade, que haviam mudado para Brenda, ele decidiu se chamar David e não quis mais nada daquilo que havia sido imposto a ele. Inclusive tem vídeo dele falando que ele nunca se identificou com aquilo que eles apresentaram para ele, que ele nunca se sentiu uma garota. Chegou a constituir família, mas infelizmente ele veio a tirar a sua própria vida, porque não conseguiu se curar de tantos traumas aos quais ele foi submetido. Então nós temos esse caso real sobre a falácia da ideologia de gênero. O que ela prega? Ela quer combater, ela quer erradicar o conceito de sexo biológico. Ela diz que você pode nascer com o sexo biológico, mas a sua identidade, ela é opcional, ela é algo neutro, ela é algo fluido. Então, você pode nascer com o sexo biológico de homem e decidir ser mulher. Ou você pode nascer com o sexo biológico de mulher e decidir ser homem. A ideologia de gênero acredita que essa questão do que foi definido de gênero feminino e gênero masculino, ela é uma imposição de grupos opressores. Por isso que existe uma grande ligação entre a ideologia do marxismo e o feminismo. No marxismo nós vemos aquela luta de burguesia e proletariado. E aí vem então a ideologia de gênero, que nós vamos ver mais para frente, que ela surgiu dentro do movimento feminista, nessa libertação sexual, de liberdade para ser quem quer, a independência do homem e da mulher, que tudo foi imposto sobre a mulher.
E eles vêm desenvolvendo, então, seus símbolos, seus dialetos. Nós sabemos a guerra que houve na época que queriam impor o pronome neutro, onde não se usaria mais ele e ela, se usaria ele ou elo, para erradicar a questão do gênero feminino e masculino. Há muito tempo já eles conseguiram tirar de escolas, por exemplo, comemorações de Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, vem sempre combatendo a família tradicional, a forma original como Deus criou homem e mulher, que geram seus filhos, constituem a família, que é o maior projeto de Deus. Então, para eles, o sexo biológico tem que ser colocado em segundo plano. E ele não determina quem são os seres humanos. E não a maneira que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E dizem então que nós não nascemos alguma coisa, homem ou mulher, mas sim que eu vou me transformar naquilo que eu quero ser, negando totalmente a criação de Deus. No subtópico 2, nós vemos a separação entre sexo e gênero. Então, o autor diz que essa separação entre sexo biológico e gênero psicológico é um dos fundamentos da ideologia de gênero. Eles dizem, então, que você tem o seu sexo biológico, mas que o seu gênero psicológico é opcional. E nós sabemos que isso é algo que vai totalmente contra a palavra de Deus, que tem gerado muitos conflitos, porque a nossa verdadeira identidade está em sermos, em vivermos da maneira para a qual fomos criados, que o homem e a mulher só encontram plena satisfação quando entendem o propósito da sua criação. E quando isso não se torna claro para nós, existe um conflito interior e o que for apresentado vai tentar preencher aquilo que só pode ser preenchido verdadeiramente pela palavra de Deus. Eu gostaria também de pontuar aqui, como eu falei, existe uma relação muito forte entre a ideologia de gênero e a ideologia feminista. Na segunda onda do feminismo, que foi entre os anos 60 e 80, uma filósofa francesa se destacou muito. Ela fez o livro, ela é autora do livro O Segundo Sexo, que é considerado como a Bíblia para muitas feministas, Simone de Beauvoir. E ela já começou a introduzir um ponto ali sobre algo que vai depois ser o pilar também da ideologia de gênero. Ela diz a famosa frase de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Claro, ela não estava ali até então negando a biologia, mas ela estava abrindo as portas então para que surgissem novas ideias e essa distorção daquilo que é a feminilidade mesmo. Então ela diz que a pessoa nasce com o sexo biológico, feminino ou masculino, mas o que significa ser mulher na nossa sociedade, que são os comportamentos, os papéis, as expectativas, que isso é aprendido ao longo da vida. E que é a sociedade que molda o que é feminino. Então, ela exclui o determinismo biológico, essa convicção de que o meu gênero está relacionado àquilo que é nato. Mas ela diz que isso é algo que é influenciável pelo que vem à minha volta. Então, o pensamento dela influenciou debates posteriores sobre gêneros, inclusive e especialmente no campo de estudos de gênero. Então, essa influência feminista abriu as portas para essa distinção entre sexo biológico e gênero, que é uma construção social. Por isso que nós vemos hoje em dia como as escolas estão influenciando negativamente, porque as ideologias influenciam, estão moldando essa geração. Nossos adolescentes, para eles é natural essa ideia, porque aprenderam através de ideologias, através também da nossa cultura, filmes, séries, música, eles são moldados a acreditar que isso é verdade, que você pode ser quem você quiser, e quando não há o padrão de Deus realmente influenciando essa criança, esse adolescente, a ideologia de gênero vai entrar com tudo no coração dessa criação de Deus tão preciosa que é essa vida, para tentar responder
os questionamentos que são naturais, as dúvidas, porque ainda é um ser em formação, há conflitos dentro desse ser. E a resposta que nós temos que dar e ensinar a eles desde a mais tenra idade é a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. E depois da influência de Simone de Beauvoir, ali durante a segunda onda do feminismo, questionando essa questão de que a feminilidade é algo gerado, imposto pela cultura, nós vemos autores mais recentes como Judith Butler, que é uma filósofa norte-americana, muito conhecida por suas ideias de gênero, linguagem e identidade. E ela foi desenvolvendo mais ainda essa linha também, lançou livros falando sobre essa questão, separando totalmente o sexo biológico da identidade de gênero, ou gênero psicológico, como eles falam, e diz que o gênero é algo performado, que ele é construído nas ações e na cultura. Inclusive, ela veio ao Brasil para falar das suas ideias, das suas filosofias, e ela foi vaiada nos aeroportos, conservadores, famílias, cristãos, escreveram cartazes, disseram para ela que ela não era bem-vinda no Brasil, porque as suas ideias abriam portas para pedofilia, inclusive, porque o feminismo, ele prega muito essa questão da liberdade sexual, isso inclusive na mais tenra idade, várias personalidades influentes do feminismo sempre se envolveram com questões relacionadas à imoralidade, aquilo que é considerado uma liberdade sexual, mas parece que há uma intenção muito forte de moldar a criança já dessa libertação sexual. E isso é muito triste, porque roubando a verdade do coração da criança, isso torna-los muito vulneráveis nas garras dessa ideologia. Então, no subtópico 3, nós vemos isso também sobre movimentos e ativismos e como a ideologia de gênero encontrou força política e cultural, e que esses movimentos estão redefinindo leis, educação e a moralidade pública, músicas que não incomodam mais, que denigrem a essência, o valor do ser humano, que trazem essa confusão e que, na verdade, também eles querem proibir qualquer discurso contrário. Então, além de criarem essa ideologia que é totalmente contrária à natureza, é totalmente contrária à lei moral, à lei de Deus, que é o fundamento da nossa civilização, as famílias que geram vidas, homem e mulher, que geram seus filhos, que é o natural, eles querem nos impor isso e nos impedir de falar a verdade. Por isso que é importante o jovem ter essa convicção, essa base bíblica de que Deus criou homem e mulher para constituir família, para procriar a espécie, para que no lar eles, homem e mulher, se complementem. Isso aponta também para a ideia da união entre Cristo e a igreja, que se complementam, é algo espiritual, é algo belo, o casamento entre homem e mulher, e ele tem sido tão fortemente atacado justamente para desfazer aquilo que Deus criou. Porém, a igreja, ela não tem cedido a essas ideologias, porque a igreja tem como base a palavra de Deus e encontra em Cristo verdadeira alegria, verdadeira satisfação, e a resposta para os dilemas da alma são respondidos quando o Espírito Santo vem e enche o coração de alguém que realmente entregou sua vida a Cristo. Todas essas mentiras, todo esse engano que tem sido imposto pela nossa sociedade, pela nossa cultura, pela nossa educação, através da política, nada disso fica de pé diante da verdade da palavra de Deus. Para encerrar, então, esse tópico 1, no último subtópico, o autor vai citar 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 5. Na verdade, o 4 e o 6 também são importantes, onde Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas, desfazer toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E esse texto ele é muito importante nesse trimestre para combater aquilo que nos impede de conhecer a Deus.
E nós temos que enfatizar que esse conflito cristão não é contra pessoas que aderiram a essa filosofia, que vivem esse estilo de vida. O nosso combate é contra as ideias erradas. As armas são espirituais justamente por isso, porque a batalha ela é espiritual. Essas filosofias contrárias à verdade de Deus, esses pensamentos que se levantam contra a verdade, contra a palavra de Deus, sofismas, Paulo diz, que são esses argumentos enganosos que parecem corretos. Olha que texto precioso para o jovem se aprofundar, para o jovem meditar. Argumentos enganosos que parecem corretos, mas são falsos, é uma falácia, é uma mentira. E esse texto também fala de fortaleza, são construções mentais, não é algo físico ou relacionado a demônios localizados, mas sim um sistema de pensamento que muitas vezes é envolvido pelo orgulho, pela incredulidade, falsas doutrinas, isso tudo fortalece essas mentiras, essas construções mentais. E para essa batalha espiritual, nós usamos armas espirituais. Quais são? Quais são as armas espirituais que o cristão usa para destruir fortalezas do inimigo, essas filosofias vãs, essas ideias falaciosas que parecem ser a verdade, mas são mentirosas? As nossas armas são espirituais, segundo 2 Coríntios 10, 5, armas espirituais, a oração, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Essas armas, sim, têm o poder de transformar a mente e impedir a pessoa de não conhecer a Deus, porque é isso que o inimigo quer, através dessas filosofias, impedir a pessoa de conhecer, de ter o conhecimento de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como disse o Senhor Jesus. E essas armas espirituais, então, elas agem aonde? No cativeiro. E onde está esse cativeiro? Na mente. Por isso que Paulo diz, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando havia uma batalha e um exército vinha e vencia o outro exército, ele levava consigo aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela fortaleza. Então, todos aqueles pensamentos que estavam submetidos a mentiras, falácias, eles são agora levados ao quê? À obediência de Cristo. Levar todo pensamento cativo significa submeter a mente à verdade de Cristo, alinhar o nosso mente com a palavra. Fala de uma obediência prática. Então, não adianta apenas nós sermos convencidos do que é errado e deixar de fazer, crer ou seguir aquilo que é errado. Nós precisamos levar nosso pensamento cativo à obediência. Então, é um pensamento que vai levar a uma prática, a uma vida de obediência a Deus, a uma vida de obediência às Escrituras. A partir do momento que a verdade vem e nos liberta, nós podemos então agora obedecer verdadeiramente a Deus, ao que Ele determinou para nós. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Vamos então para o tópico 2, o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual. Então nós vimos que lá em Gênesis 1:27 diz claramente em Gênesis, e depois Jesus reforça isso lá em Mateus 19:4, que e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Olha que glorioso. A essência da plenitude de Deus, Deus é um ser completo e ele manifestou a sua imagem, a imago Dei, a imagem de Deus na sua criação. Criou homem e mulher para se complementarem. Depois Jesus ainda cita esse texto e fala sobre a união do casamento. Não é uma construção social, mas uma realidade criada por Deus. É o plano divino de Deus. Aleluia. Deus fez esse plano. E é como se nós estivéssemos seguindo por um caminho, estamos numa estrada e temos um mapa. E esse mapa, somente esse mapa, nós não vamos imaginar que não temos celular, nem GPS, nada. Somente esse mapa vai nos levar no destino que nós queremos chegar.
E esse mapa, se ele for rasurado, se derramou ali um copo de café nesse mapa, se alguém pegou e rasgou, quão difícil será encontrarmos aquilo que nós estamos procurando, chegar no nosso destino final. E nós não podemos tirar os nossos olhos dessa verdade. O nosso fundamento, o nosso mapa é a palavra de Deus, que vai nos guiar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o que vai nos permitir não sermos distraídos, que não venham mudar a nossa rota, que é o céu, que é estar um dia eternamente na presença de Deus. Mas se nós não seguirmos conforme Deus determinou, nós não vamos alcançar o nosso objetivo final. Nesse ponto, então, Deus criou homem e mulher. Ele fala sobre como nós precisamos combater essa ideia de que Deus não criou um ser neutro. Como a ideologia de gênero diz, o ser humano ele é neutro. Isso foi fortemente ensinado para as crianças, de que a criança nasce, e muitos professores tentaram colocar em prática. Nós temos vídeo na internet de professoras influenciadas por essa ideologia, acreditando que estavam fazendo a coisa certa, passando batom em menino. Tem um vídeo na internet. O menino, ele chora, ele grita, ele não quer, e a professora quer ensinar de que menino pode usar coisas de menina. O que eles acreditam? Que a criança nasce como uma folha branca e que ela vai escolher se ela quer ser menino ou menina. Chegamos a esse ponto de onde a biologia ela é colocada em segundo plano, aquilo que é natural é removido do principal. E aí nós precisamos então fortemente ter essa intenção de ensinar para as crianças sobre a criação de Deus, de que isso seja algo natural no coração. Isso é urgente no coração da criança, no coração do adolescente, de que a verdade de Deus, ela é aquilo que vai realmente fazer o coração do homem e da mulher feliz, o coração do homem e da mulher pleno. Então, esse plano divino está sendo combatido por essa neutralidade que é ensinada através da ideologia de gênero, onde e os pensamentos encharcados pelo movimento feminista, que traz essa rivalidade entre homem e mulher, de que a mulher é autossuficiente, de que a mulher não precisa do homem, combatendo a ideia da complementaridade. Isso traz, entre homem e mulher, isso traz confusão, isso traz desordem, porque afasta do projeto divino. Na verdade, coloca até um desprezo no coração das jovens hoje em dia, que antigamente desejavam encontrar seu príncipe encantado e casar. Hoje isso para elas é ironizado, inclusive na nossa cultura, e filmes, alteraram filmes que antigamente mostrava a princesa que desejava encontrar o seu príncipe. Isso é zombado, é desprezado, e diz que a princesa pode ser feliz sem o seu príncipe. Claro que a plenitude no nosso coração, a alegria realmente é Cristo em nós. O homem e a mulher só se encontram pleno quando Cristo habita no seu coração. Quando o Senhor Jesus reina no coração de um homem, de uma mulher, ele tem tudo o que ele precisa para viver. Porém, o casamento, ele aponta sim para a união entre Cristo e a igreja, a união entre homem e a mulher. E a beleza e a espiritualidade do casamento tem sido muito combatido pelas ideologias, tem influenciado sim. Nós vemos o quanto a mídia, novelas, filmes, isso e essa ideia de combater ao casamento trouxe um reflexo na nossa sociedade, como foi desvalorizado o verdadeiro significado do casamento. Mas em Cristo, através da sua palavra, nós entendemos que Deus deseja que a família seja feliz, seja abençoada da maneira que Ele criou para a glória do seu nome. No subtópico 2, fala sobre a complementaridade do sexo. Então, a gente pode pontuar um pouquinho aqui sobre Efésios 5, do 31 ao 33, que diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é lá de Gênesis. Deus já determinou, Deus colocou isso no seu plano perfeito. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está falando aqui. No entanto, também conto a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. A complementaridade entre marido e mulher,
O amor e o respeito, dois se tornam um, isso é o espiritual. A Trindade aponta para essa união perfeita, para esse projeto perfeito que Deus tem, que Deus é, Deus existe antes de tudo existir no universo. Então, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele já colocou na essência da sua criação essa complementaridade, essa dança perfeita e harmônica que há na Trindade. Nós devemos buscar no casamento um homem e uma mulher, seres distintos, mas com o mesmo valor, o mesma singularidade, com uma missão divina de glorificar a Deus, e dentro do casamento, essa complementaridade onde é executado os princípios do amor, do perdão, tudo isso serve de um holofote para o mundo perdido nas trevas. Uma família restaurada por Cristo, que vive à luz do Evangelho, é uma pregação para esse mundo que cada vez mais desvaloriza a família, desvaloriza a feminilidade bíblica, desvaloriza a hombridade, como Deus criou o homem, para que sejam como Davi, homens segundo o coração de Deus, que amam e honram a Deus. E C.S. Lewis, ele diz no livro Cristianismo Puro e Simples, sobre o casamento, que o casamento cristão é uma imagem da união entre Cristo e a igreja. Ou seja, o amor conjugal, ele não é só um sentimento, ele aponta para uma realidade espiritual muito maior. E o casamento envolve esse compromisso que reflete Cristo. John Stott, no comentário de Efésios, ele diz que o casamento é uma parábola viva, um retrato da relação entre Cristo e o seu povo. Então, o casamento, ele encena o evangelho. Amor sacrificial e fidelidade são centrais. Olha o valor do casamento. Isso é importante de ser trabalhado no coração do jovem, porque o casamento, ele tem sido muito desqualificado, ridicularizado. A mídia tem feito isso. A nossa cultura tem feito isso. Não deu certo, já separa. Para que casar? É feliz sozinho, bora junto. Então, esse ponto do casamento é importante também nessa lição de ser trabalhado no coração dos jovens. E por último, tem o livro, inclusive, O Significado do Casamento, de Timothy Keller, para quem deseja entender mais sobre essa visão do casamento, que é um plano espiritual que Deus fez. Diz: o casamento é uma representação do Evangelho, mostrando como Cristo amou a igreja. O cônjuge ajuda o outro a crescer espiritualmente. O amor conjugal deve ser sacrificial, como foi o de Cristo. Vamos para o último subtópico, então: identidade restaurada em Cristo. E aqui nesse ponto o autor vai falar que isso pode ser resgatado, restaurado, a identidade pode ser restaurada através de Cristo. E ele cita então o texto de Gálatas 3:28, onde Paulo diz que não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse versículo muito usado para mostrar a importância também da feminilidade, né, desse valor que há na mulher, quando se combate o machismo, que é um pecado, assim como a ideologia feminista é um pecado porque desvaloriza o homem. O machismo também é um pecado quando o homem subjuga a mulher, trata a mulher mal, não respeita, porque no texto de Efésios, da harmonia no casamento o homem trata a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher respeita o seu marido. E aí é mais fácil de vencer as batalhas dentro do casamento. Mas nesse versículo de Gálatas 3:28, Paulo não está dizendo que as diferenças deixam de existir. Tem gente que pega esse versículo e diz: não há homem nem mulher, não há distinção, né? É fluido, não há homem nem mulher. Então, mas não é nesse sentido que Paulo está dizendo. As diferenças, elas não deixam de existir, porque o judeu continua sendo judeu, o grego continua sendo grego. O escravo é escravo, o livre é livre. Homem é homem, mulher é mulher. Ele está dizendo aqui que essas diferenças não determinam o valor espiritual. Em Cristo, o grego é restaurado. Em Cristo, há valor. Ele entende o propósito de Deus, e o grego e o judeu, independente da sua raça, eles são restaurados no Senhor.
o escravo, o livre, o homem, a mulher. Aqui está falando que eles são iguais na sua dignidade, na salvação que o evangelho produz. E ainda continuam distintos, homem e mulher. O homem é diferente da mulher na biologia. Nós vemos a identidade de gênero. Ela, inclusive, adentrou nos esportes. Nós vemos o absurdo que é um homem que se considera uma mulher. Até aí tudo bem, a pessoa tem a liberdade de ser quem quiser. Tem essa opção, é de livre e espontânea decisão da pessoa. Porém, agora impor que os outros aceitem que isso é natural, isso já não é correto. E nós vemos nos esportes homens lutando com força de homem em categorias femininas. Porque por mais que eles decidem que o seu gênero é diferente do seu sexo biológico, mas ele ainda possui os hormônios do sexo biológico, a força do sexo biológico. E isso está sendo uma grande polêmica dentro dos esportes, até onde é permitido essa questão do gênero intervir naquilo que é natural, de como sempre foi. Então, está bem latente essa imposição dos pensadores dessa ideologia, e a igreja se posiciona em amor, com sabedoria, mas temos que estar prontos, sim, a enfrentar, a combater a mentira como? Com a verdade em amor. E autores como John Stott e Wayne Grudem também argumentam que esse texto de Gálatas, ele remove hierarquia de valor. Então, homem e mulher, todos têm valor para Deus. Em Cristo é restaurada a identidade, mas isso não elimina as distinções práticas. Grego é grego, judeu é judeu, homem é homem, mulher é mulher. O Novo Testamento mantém ambos os princípios. Nós vemos isso no Novo Testamento, respeitando toda a criação. Jesus diz isso sobre macho e fêmea, valoriza novamente o casamento, fala da união espiritual que há no casamento. E agora nós vamos então para o último tópico, 3, a resposta da igreja à ideologia de gênero. O primeiro subtópico diz, proclamar a verdade com amor. Eu disse no começo da aula que a bandeira da igreja é o amor, pelo poder do Espírito de Deus. A lição diz assim: Paulo nos ensinou a falar a verdade em amor, confrontando o erro sem hostilidade e acolhendo os pecadores com graça, sem comprometer a santidade. Por isso que eu disse que é no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na igreja, nós vamos passando os ensinamentos de Deus e Deus vai moldando a mente das pessoas conforme a sua palavra, mantendo, olha o que o autor diz, a firmeza doutrinária e a sensibilidade pastoral. Isso caminha junto. A firmeza doutrinária, o que é a verdade que Deus criou, é imutável, ninguém vai mudar, mas a sensibilidade pastoral, aquele olhar de compaixão, de que poderíamos ser nós presos nas mentiras dessas ideologias, mas que a luz do Evangelho nos alcançou e nos libertou. 2. Segundo tópico, ensino bíblico nas famílias e igrejas. Novamente eu reforço aqui sobre a importância de nós investirmos no ensino das nossas crianças e adolescentes. Um pensador, Chris Vallotton, diz: os pais têm o dever de formar seus filhos na verdade de Deus, para que não sejam moldados pelos valores deste mundo, mas pela palavra. Tim Keller diz: se ensinarmos nossos filhos apenas a seguirem o coração, estaremos discipulando-os nos valores da cultura ao redor e não no evangelho. Quantas horas nossas crianças e adolescentes passam na escola? Faça os cálculos, semanalmente, quantas horas? Muitas vezes recebendo ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Seja muitas vezes daqueles que deveriam ensinar apenas a matéria que servirá para a sua formação, mas que aproveitam-se da sua autoridade de professor para incutir ideologias, seja dos colegas que também estão com a sua mente encharcada por essa cultura anti-Deus, anti-família, anti-Bíblia. Quantas horas eles passam? Agora, em casa, quantas horas eles têm contato com as verdades de Deus, com seus pais?
seja em oração, seja na palavra, seja numa conversa durante a refeição, seja em momentos de lazer onde os pais aproveitam para incutir a verdade de Deus, na igreja, na escola dominical, nos cultos de ensino. Nós precisamos combater. O propósito desse trimestre é nós termos a consciência de que nós temos que combater ideologias e ensinamentos que se opõem à palavra de Deus, porque nós estamos no combate. Não podemos fingir que não está acontecendo. Nós desejamos que isso não aconteça, mas está acontecendo e nós precisamos, como igreja, como família, nos posicionar e defender, sim, que a verdade de Deus é a resposta ideal que vai trazer alegria e satisfação ao coração humano. Vamos então para o nosso último subtópico, acolhimento e restauração dos que sofrem. Aqui a lição diz que a verdadeira identidade do cristão está fundamentada em sua relação com Jesus, e não em sentimentos subjetivos ou em tendências culturais passageiras. Você pode mostrar para a sua classe a verdade de que olha como as tendências mudam, olha como os pensamentos mudam, a moda muda. O que está em alta hoje, daqui a um tempo vai estar em baixa. E dizer que Deus é imutável, a palavra de Deus é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E que a nossa satisfação, o homem só encontra satisfação em Deus, em Cristo, através de um relacionamento com Deus. E que esses conflitos que há no coração de muitos podem ser curados, podem ser transformados em algo de muito valor, em algo que vai glorificar a Deus. E precisamos então ter esse olhar. Repito, a nossa bandeira é o amor através do poder do Espírito. E que assim como Cristo nos alcançou, nós possamos desejar e lutar para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade de Deus e sejam libertas dessas ideologias falaciosas, e que a transformação vem no cotidiano, na nossa rotina, em que nós amamos e cremos e servimos a Deus. Isso é uma pregação também. E lembrando também nesse último ponto que a igreja deve ser um lugar de acolhimento e restauração e transformação. Quando uma pessoa vem à igreja, quando ela vem participar de um culto, nós como igreja devemos abraçar a todos, independente da escolha que aquela pessoa fez. Porque a resposta para essas ideologias não é apenas uma sabedoria humana, não é um bom argumento, mas sim o poder do Espírito que transforma, que preenche o coração. Aquela pessoa que está perdida, buscando se satisfazer em ideologias, em mentiras, em prazeres mundanos, ela não sabe, mas ela está procurando ter uma comunhão com Deus. E a igreja é o lugar onde ela vai encontrar a verdade da palavra, onde ela vai ouvir Jesus dizendo lá em Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É ouvindo a palavra de Deus que ela vai entender que em Cristo há descanso, que a verdade liberta, e que somente o poder do Espírito Santo é aquele que nos faz realmente viver da maneira como Deus determinou para nós. E para finalizar então essa ideia que nós estamos falando que a igreja é um lugar de acolhimento e transformação, uma forma clássica de nós expressarmos essa ideia, podemos falar a citação do teólogo Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor, que foi um teólogo, que ele entendia a igreja como esse espaço de graça, de acolhimento e transformação. Ele disse assim: a igreja só é igreja quando existe para os outros. Não é somente para nós. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar: Pai Nosso, que estais nos céus. Então a igreja é esse lugar que é para esses que também estão longe, que também estão presos na mentira, que também precisam da verdade. A igreja é o lugar de cura. Vamos ler a conclusão então?
A igreja deve exercer seu papel profético na sociedade, denunciando o pecado com coragem, influenciando políticas públicas e defendendo a liberdade da consciência. A missão da igreja é clara: proclamar a verdade, amar os que sofrem, formar discípulos firmes e orar pela transformação do mundo. A identidade humana só encontra seu verdadeiro sentido em Cristo. Nele somos restaurados, reconciliados e capacitados a viver como Deus nos criou, com dignidade, clareza e propósito. Deus abençoe e até a próxima lição.